Depois de um ano de canal, eu resolvi fazer uma reflexão a respeito. Eu mesma tinha até perdido as contas de quanto que andava o meu canal YouTube. Me mostrou, olha, você completou um ano. Então, eu resolvi fazer uma reflexão a respeito, né? Porque foram muitos vídeos. Alguns vídeos eu deletei. Alguns vídeos eu cheguei a publicar sim e depois de, sei lá, de rever, eu falei, nah, vamos deletar, mas a maioria ficou, né? Eu tô aqui com eles para falar um pouquinho, né, dessa reflexão. Foi o primeiro, que foi algo novo, né, que eu falo por que eu comecei a fazer o canal, na verdade. Só um pouquinho do que ia ser dito, que eu gosto muito, mas muito mesmo, de falar a respeito de nutrição. E eu sou Elaine Colline e o meu lema aqui é falar de tudo que nutre, não só o corpo, mas a alma e a mente também. E assim, eu reparei que ao longo do tempo eu vim trazendo experiências minhas, experiências que eu passei, e eu gosto muito de fazer isso porque é um jeito também de você que está me vendo, entender ou até mesmo se identificar, falar, nossa, total, eu tô passando por isso, tá acontecendo isso, entendeu? Então, um caminho a se seguir, porque eu mesma, por muito tempo, deixei a minha saúde na mão de quem? Dos médicos, sempre dos médicos. O que eles falavam pra mim era lei, entendeu? E aí, quando eu vim para Dubai, aqui a saúde não é igual no Brasil. No Brasil a gente trabalha muito com prevenção, que as pessoas trabalham muito com a doença, não com a prevenção. O plano de saúde aqui, por melhor que seja, ele vai dificultar alguns exames, vai, porque acha que é demais, tá pedindo demais, entendeu? Várias vezes eu tive que pagar pelos exames, porque o plano negava a fazer, porque pegava alguns outros parâmetros, sabe, de exames e falava, não, tá tudo bem, tá tudo lindo, e quando ia ver, não tava. Mas eu comecei a estudar e eu comecei a perceber que esses parâmetros, né, de laboratórios, eles só te dizem, assim, que você não tá realmente doente, mas normalmente você não tá no 100%. Eu já falei aqui várias vezes que, tipo, minha vitamina D sempre tava muito baixa, sempre muito baixa. E assim, se eu chegasse com o parâmetro de 20, né? Os médicos já falavam que tava ok, tava lindo e maravilhoso. Já passei por isso também em relação à ferritina, a vitamina D, a vitamina B12, sabe? Sim, tá muito baixa. E os médicos sempre falavam, tá lindo, tá maravilhoso, tá, né? Enfim. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu vi que não. Então, melhorei muito a minha saúde. Então, vamos lá. Eu fiz esse que foi o primeiro. Eu gosto de fazer vídeos mostrando pedacinhos e falando, né? Falando de fundo também, acho bacana. Esse vídeo eu gosto bastante, que é para você não deixar para depois o que você gosta, tem vontade de fazer. Vai lá e faz. Tá bom, tá ruim? Vai lá e faça, né? Não tenha... Sabe, a gente às vezes a gente reluta muito com coisas que a gente quer muito fazer e acaba que a gente não faz, a gente se vê triste por não fazer e a gente vive meio, né, não vive, a gente sobrevive do jeito que a gente não quer. Então, não deixe pra depois, sabe? Não deixe pra depois. Vá lá e faça. Uma coisa que também eu reparo muito sobre julgamentos, né? Eu li um livro e aí tinha uma parte no livro que era sobre julgamento, entendeu?
A gente julga muitas pessoas, às vezes as pessoas estão passando por coisas assim, sabe, surreais, e a gente vai lá e julga, se sente no direito de julgar porque a gente viu um recorte pequenininho. Eu faço isso também, gente. Eu também faço, né? Enfim, mas eu tenho tentado ter um pouco mais de consciência a respeito. Então, tenho tentado refletir mais por que que o outro tá fazendo isso, por que que ele, né? Enfim, é aquela coisa. Vamos tentar julgar menos e ajudar mais, né? Ou ser mais compreensivo com os outros, que eu acredito que a gente acaba evoluindo, né? Acaba sendo um ser humano melhor. Eu falei também a respeito de cosméticos, né? O que você passa no seu rosto. Eu não sei você, mas eu mudei muito mesmo os meus hábitos em relação a cosméticos. Eu praticamente não uso, uso pouco e quando eu uso, eu leio o que tem dentro, os ingredientes, e eu opto sempre por produtos assim que são mais orgânicos, são veganos, não tem fitalatos, parabenos, e eu sempre tento buscar esses produtos para que eu possa usar assim com o mínimo de segurança, mas eu mudei bastante, tanto é que passava cremes anti-age, né, anti-idade, e hoje eu só passo óleo no meu rosto, e olha, ele não é oleoso, e ele era muito, mas aquela história também, comecei a estudar, comecei a ver, porque esses produtos, né, cosméticos, tem muito petrolato, tem muito derivado do petróleo, que depois disso a gente começa a perceber que não, a gente não precisa, enfim. Falei um pouquinho de como eliminar metais pesados, né? Você pode usar alecrim, pode usar coentro, pode usar clorela, você pode usar tanta coisa para você retirar metais pesados. É que a gente vive bombardeado o tempo todo, né? O tempo todo é difícil, então tentar dar uma amenizada nisso também. Falei um pouquinho que é difícil emagrecer depois dos 40 e eu venho lutando aí com a balança e é complicado. Você piscou, você começou a comer um pouquinho a mais depois dos 40, você parou de ir na academia e pode perceber que você vai engordar. É difícil. Essa coisa da autossabotagem mesmo, de você falar que vai fazer, que vai isso, e não faz. A gente tá sempre muito acostumado a fazer isso, sabe? A gente coloca metas para nossa vida, mas na primeira dificuldade a gente vai lá e diz, não, quero não, é difícil, não é pra mim, eu não sirvo pra isso. Falei também, esse vídeo é o vídeo que tem mais visualizações, mais curtidas no meu canal. Eu sei que tem muita gente que me segue por conta desse vídeo, que é por que que eu parei de beber, né? Eu sei que é importante, eu estudo, estou fazendo até um curso a respeito, né, para eu poder falar com mais embasamento, porque bem ou mal aqui é a minha realidade, é o que eu passei, foi a minha experiência em parar de beber. Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei assustada com números, sabe? Fiquei bem assustada. E assim, o que é fácil para mim talvez seja muito difícil para você. E parar de beber, o que eu reparei, pelo menos no curso que eu tô fazendo, não é difícil. Parar de beber não é difícil. O problema são as recaídas. Esse é o problema. O problema são as pessoas próximas a você, que sempre vai estar te oferecendo, que é uma coisa social, vai sempre estar enchendo seu saco, vai sempre estar falando, olha como é bom, olha como é isso, como é aquilo, entendeu? Então as recaídas são algo difícil de lidar, entendeu? Você tem uma recaída e você volta a beber, e aí você para de novo, fica um tempo, tem uma recaída e volta, e aí você não consegue sair disso, e você não consegue parar de beber por conta disso, né? Eu sei que às vezes me é oferecido bebidas e eu fico com vontade de tomar, fico com vontade, eu tô 1 ano e meio sem beber,
Às vezes não, às vezes quando me oferecem, nossa, mas às vezes sim, eu tenho vontade. Então é muito difícil, né? E as recaídas são algo que né, você volta pro zero praticamente e, claro, se você bebeu num dia, no outro dia você não bebe mais, fica mais, sei lá, vários meses sem beber, legal, você tem um controle bacana. Mas se tipo, toda semana você tem uma recaída, você praticamente não parou de beber, você só tá querendo, né? Mas, bom, tenham força. E aí eu falei o que mais me impactava, que era o fígado, né? Era o fígado que tava mais sofrendo com relação à bebida. E assim, isso é mínimo. Quando eu falo, eu tô fazendo curso e tô lendo e tô vendo e tô... Cara, isso é o mínimo, é o mínimo. Tem gente que acaba com uma doença muito mais grave e tem gente que acaba prejudicando outras pessoas, que pra mim é o pior, assim, é o pior. É quando você acaba prejudicando outras pessoas. E assim, gente, por mais que você só se prejudique, você beba, você só se prejudique, entendeu? E aí, pensa bem, você adquire uma doença grave, você adquire uma doença por conta da bebida. E aí você começa a ficar dependente de outras pessoas para cuidarem de você. Você acha isso justo? Você acha isso justo? Pense um pouquinho. Quando você acha que você pode fazer o que você quiser da sua saúde, o que você quiser, você pode beber, comer, pode fazer o que você quiser. Você acha que você não está sendo muito egoísta, porque você vai depender de alguém, vai depender de alguém para te ajudar na doença. Mas será que é justo para as outras pessoas? Então não é legal você se cuidar, parar de beber, não agredir tanto o seu corpo, né? Para depois também não ter que ficar pedindo ajuda para outras pessoas, é difícil. Então a gente vive em comunidade, então pensa um pouquinho. Pensa no outro também. Pense em você em primeiro lugar, para parar de beber, para não se agredir tanto. Mas pensa no outro, porque, cara, quando a conta chega, às vezes essa conta vai ser dividida por pessoas que te amam também. Já parou para pensar nisso? Porque você fala, ai, eu vou comer, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer o que eu quiser, porque a vida é minha e que se eu tiver que sofrer as consequências, quem vai sofrer sou eu. Será mesmo? Será? Pense um pouquinho. Eu falei dos aditivos nos alimentos, então exclua os ultraprocessados. Quer comer? Come de vez em quando, mas tenta excluir porque, gente, é muito aditivo, é muita coisa que a gente não sabe. Vamos tentar, pelo menos, diminuir se não dá para excluir, né? Controlar o que te controla, né? Falei um pouquinho das redes sociais, que a gente não controla muito. Quando você vai ver, você sentou no sofá, passou uma hora, tá lá, ó, só vendo Reels, vendo Shorts, vendo o que seja, e sem controle nenhum. Eu sei que isso é um pouco muito de tédio, muito estresse, muita frustração, mas começa a controlar o que te controla, porque não dá. Falei um pouquinho da juventude, né, que eu percebo, parece que estão todo mundo perdido, parece que tá todo mundo com 20 anos tendo que já saber o que quer, já saber o que fazer e tudo mais, e não é bem assim. Falei dos meus exames também, depois de um ano parando de beber, e foi uma coisa positiva para mim. Falei também de reposição hormonal que eu tô fazendo e que é bem difícil, é complicado, porque uma coisa é teu corpo produzir as coisas do jeito que você precisa, outra coisa é você pôr externamente isso e ajustar a dose e tudo mais. Então é complicado, mas estamos aí repondo e tá melhor do que sem repor, né? Por mais que às vezes eu sinto coisas que não era para eu estar sentindo, por conta da reposição que não tá bem ajustada, mas aí a gente vai ajustando e vai melhorando, né? Enfim, de doenças que não aparecem assim do nada, que é uma coisa recorrente que eu falo nos meus vídeos, né? Que do nada eu fiquei doente. Não.
aos poucos, durante anos, fazendo tudo errado, aí quando você vai ver, tá doente. Então, prestar atenção um pouco, né? E é essa coisa da esperança embrulhada em pacotinho, que pra mim são os remédios que remediam. Remédio é muito importante, mas tem que ser usado na hora certa. Agora, na hora que te dão um remédio e você fala, eu tô tomando remedinho, por isso eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Primeiro, cuidar bem da saúde, se alimentar bem. E assim, o remédio é só um ajuste no começo para depois você tentar se livrar dele. Para mim, eu vejo dessa forma. Aí eu comecei um pouquinho com terapias naturais, né? Falei a respeito do som, falei das cores, eu falei também a respeito do sol, né? De pôr o pé no chão, que são terapias naturais, milenares, né? Falei um pouco também de como chegar bem aos 50 anos, eu tô caminhando, tô bem próxima dos 50 anos, então falei um pouco como que você pode melhorar um pouquinho isso para chegar bem. Desabafei também um pouquinho, né, falando de quando tudo dá errado, que acontece, tudo dá errado, e aí a gente tem que respirar, né? Saber que vai passar, porque a vida não é linear, a vida não é assim, a vida é assim, ó. Então tem horas que vai dar tudo errado, que vai estar tudo ruim, tem horas que vai estar tudo bem, e é isso, a gente tem que aprender. Falei também de melasma, que quando eu melhorei minha alimentação, parei de consumir óleos vegetais, parei de beber. Eu acho que quando eu parei de beber, o meu melasma ele foi sumindo. Falei também como tentar parar de beber em ambientes que não te ajudam, né? Que é isso que eu já falei dos amigos, da família, e é complicado. Eu tenho que aqui é muito forte. Gente, tem que ser muito forte, é trabalhar a mente primeiro, porque senão você não consegue, não consegue. Falei também como é que você se nutre para reverter esse melasma. Falei também de contemplação, né, que é essa coisa das terapias naturais, de você contemplar, de você ficar mais quietinha, de você, sabe, ter um tempo só com você, um lugar mais silencioso no meio da natureza para você refletir, para ajudar, porque assim, ó, a gente fala de saúde, né? Mas, na verdade, o que tem se visto é que se você comer tudo errado, mas você tiver bons pensamentos, se a sua mente estiver forte, estiver bem nutrida, já é mais difícil de ficar doente, porque já percebeu, eu vou falar assim, já percebeu que as pessoas que descobrem uma doença, que é uma doença agressiva, que acaba levando elas muito rápido, é um conjunto. Parece que a pessoa ela não tá bem emocionalmente, ela não se nutre, não nutre o corpo, e a alma também, sabe? A espiritualidade parece que, sei lá, parece que se perde, esvazia-se. É tudo, consegue fazer tudo virar um caos, e aí surge uma doença que é complicado. Então, começa a, sabe, se você tá, tipo, comendo tudo errado, uns pensamentos ruins, não tem nada de espiritualidade, não cuida da alma, começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai mexendo, vai até conseguir ter um equilíbrio entre esses três, né, que é o corpo, a mente e a alma, porque, a gente acha que não, mas um influencia o outro. E o último que eu falei, que é o tempo que realmente importa, sabe? É o último vídeo que eu postei, eu fiz uns takezinhos no parque que eu gosto de ir. E essa coisa da contemplação mesmo, de você olhar, de você
ficar em silêncio. Isso foi mais ou menos um exercício, né, que eu falei no vídeo de contemplação. De você olhar, de você perceber a sua respiração, de você aquietar um pouquinho a mente, sabe? Ficar presente. E assim foi um ano inteiro postando vídeo, falando um pouco das minhas experiências, falando um pouco das coisas que eu acredito, falando um pouco de nutrição, mas como se fosse uma conversa, sabe? Uma conversa. Tem seguidores que sempre comentam, eu acho muito bacana, você percebe assim que desde o comecinho, né? Eu não tenho muitos inscritos, mas eu sei por quê, porque eu falo de coisas variadas e o YouTube não entende muito bem qual que é o meu nicho, do que eu falo, porque eu falo, né, cada vídeo eu falo de uma coisa, então aí fica meio perdido, mas assim, a minha intenção é ter pessoas para me conectar. Eu não quero ter números. O que adianta eu ter um monte de inscritos só por ter, sei lá, e fazer também vídeos que eu não acredito porque, eu quero mais seguidores. Não, eu acho que quando o canal começar a crescer mesmo, né, ser uma coisa mais constante, eu começar a ter mais seguidores, porque eu tô com 144, mas é muito pra mim, gente, é muito. E foi, assim, orgânico, nunca paguei pra ter alcance, nem nada, tudo muito orgânico, tudo muito, né? E aí, às vezes me perguntam, mas você quer viver fazendo vídeo no YouTube? Eu quero, eu me vejo mais pra frente, mas eu quero que seja tudo muito orgânico, consolidado, eu quero que seja uma coisa natural, entendeu? Eu quero que seja uma coisa mais verdadeira, por mais que demore mais tempo, tô preocupada com uma real conexão que eu vá ter com outras pessoas. Eu tô preocupada em também essa coisa de aprender cada dia um pouquinho mais. Um ano de canal no YouTube foi muito aprendizado para mim, foi uma experiência, tá sendo, né, uma experiência muito, mas muito bacana. E eu espero continuar, né? Eu espero continuar e mostrar um pouco mais, tentar fazer algo novo, né? Tentar gravar ao ar livre, agora que a gente tá numa época que dá pra sair, mostrar um pouquinho mais de Dubai para vocês, trazer uma perspectiva nova para vocês. Às vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, eu nunca pensei nisso, nossa, isso é bacana, ou eu já uso muito isso, e assim, para mim é gratificante, porque eu queria desde o início me conectar com pessoas que pensam, pessoas que têm essa mesma perspectiva que eu, né? Então, muito, mas muito obrigada por você estar aqui. Sei que eu falo muito, né? Os vídeos são longos, mas muito obrigado mesmo. Eu tenho me divertido bastante fazendo os vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando, né? E aquela história, dá um like pra mim. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você quiser dar sugestões de temas, ou se você quiser saber mais a respeito de qualquer outra coisa, escreve aqui nos comentários para eu poder entender. Se você quiser conversar um pouquinho mais comigo, vai lá pro Insta, né? Eu posto um pouquinho só da minha rotina, não sou muito de postar, mas eu posto. Vai lá dar uma olhada. E é isso, gente. Vamos ver como é que vai ser daqui mais um ano, né? Como sempre, bebam bastante água, né? A água hidrata. Cuidem do seu tempo, cuidem bem do seu tempo, entendeu? Da mente, da alma. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.